paz, Senhor Jesus, seja com todos. Então, vamos dar início à nossa sexta aula do discipulado. Hoje nós vamos falar sobre o mal. Eu acho que é a aula mais importante do discipulado, tá? Então, é importantíssimo que estejamos nessa aula. Se nós não acompanhamos as anteriores, não tem problema, essa aula ela é um pouco independente, embora ela dependa um pouquinho da anterior, tá? Mas, vamos orar para nós iniciarmos? Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar e Te adorar. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. Obrigado pela Sua presença, misericórdia e graça. Obrigado pela vida de cada um que se dispôs a estar aqui nesta tarde, que dispôs o seu tempo de almoço para se alimentar da Sua palavra, Pai. Que venhamos, Senhor, a falar daquilo que está no Seu coração, aquilo que o Senhor quiser. Ministra aos nossos corações, Senhor, de maneira que saímos daqui tocados pelo Seu Santo Espírito, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Amém. Então, alguns pontos que nós vamos retomar só para entrar nessa aula. Não são muitos, são poucos. Primeiro é que, na aula sobre Deus, dissemos que tudo que Deus cria é criatura, portanto, infinitamente abaixo do Criador. E o Criador, a criatura jamais pode se tornar igual ao Criador. Essa tentativa de se tornar como Criador é uma ilusão. Os senhores lembram disso? Segundo, que na aula de criação nós falamos que Deus nos criou para nos amar. Hoje nós vamos retomar esses dois pontos, falando sobre a origem do mal, tá? Os textos bíblicos, primeira carta de João 3, versículo 8. Ezequiel 28, 15. Nós não vamos ler, porque senão vai atrapalhar as perguntas. Depois nós vamos falar sobre esses textos bíblicos, porque já contém neles as respostas para as perguntas, tá? João 8, 44. E aí nós temos uma expressãozinha, nós vamos aprender hoje, chamado roponeros, que significa o maligno, tá? Está em Mateus 13, 19, João 17, 15, Efésios 6, 6 e outros textos bíblicos. Ela aparece constantemente, tá bom? Depois eu passo aí para os senhores. Eu estou devendo as aulas para os senhores passadas, então eu vou mandar o material com todas as aulas passadas, já está pronto, só preciso mandar. Então vou fazer algumas perguntas para a gente começar esse diálogo. É sempre importante dialogarmos, né? O que é o mal? Pergunta filosófica, né? O que é o mal? Para os senhores aí. É isso mesmo, né? Tudo aquilo que afronta Deus, né? Prometemos que afronta Deus. Isso. O mal é a ausência do bem, né? É a melhor definição, e é uma definição do Agostinho, né? O mal é a ausência do bem, né? O mal não é uma coisa, ele é uma ausência, ele é falta, ele se dá na distância que há entre Deus e as criaturas, né? Mas nós poderíamos dizer que é a ilusão da criatura de tentar ser igual ao Criador, do ponto de vista bíblico também, né? E da onde vem o mal? Vou dar 3 opções, e aí eu vou pedir para que os senhores levantem o braço direito, escolhendo uma das opções, né? Se possível, não fique em cima do muro, né? De onde vem o mal? Primeira opção, o mal vem do ser humano. Segunda opção, o mal vem de Deus. Terceira opção, o mal vem de Satanás. Então, quem acha que o mal vem do ser humano, levante a mão direita. Pode achar. Quem pensa que o mal vem de Deus, levante a sua mão direita. Quem pensa que o mal vem de Satanás, levante a sua mão direita. Eu pedi para os senhores não ficarem neutros, né? Mas tem gente que não levantou nenhum caso. Quem acha que não é nem Deus, nem o ser humano, nem Satanás, levante a mão direita. A história, a vida, seja lá o que for, né? Bom, então, eu vou ficar nessas hipóteses. Se nós entendemos que o mal vem de Deus, isso cria alguns problemas teológicos. Por quê? A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas. Muito embora Isaías fala, eu faço a paz e crio o mal. Quando o profeta Isaías fala, eu faço a paz,
e cria o mal. Ele está falando desse mal que eu estou me referindo? Não. Ele está entendendo o mal como calamidade, ao contrário da paz. Então, ele cria a calamidade, ele cria também as guerras para um propósito dele, com certeza. Ele tem o controle de todas as coisas, nós cremos nisso. Mas não é nesse sentido. Quando eu falo de o mal, eu estou falando da maldade em si mesmo, né? Se Deus é luz e nele não há trevas, como está em João, é difícil nós enxergarmos a origem da maldade no próprio Deus. Ora, como é que ele criou o mal, sendo que ele não tem nada de mal em si? Se ele não tem trevas, então ele não pode ser a causa do mal. Senão, se nós dissemos que Deus é a causa do mal, o agente que causou, né? A gente chama isso em filosofia de causa eficiente. A causa eficiente deveria ser uma causa deficiente ou uma causa má também. Deus deveria ter na sua natureza o bem e o mal, mas esse não é o caso. Deus é completamente bom. Por isso, Deus não pode ser o criador do mal. E se Deus é o criador do mal, como é que Deus cria o mal e pede para que não andemos no mal, sendo que o mal está inspirado neles? Então, vira um certo problema lógico e moral. Atribuir o mal a Deus é um problema que nós temos que evitar. Muito embora alguns versículos bíblicos pareçam dizer isso, né? Pareçam dizer isso, mas não dizem. Se o mal é humano, se o mal é fruto do ser humano, então como Deus faz para aniquilar a maldade, né? Suponhamos, ou Deus criou o ser humano mal, se ele criou o mal de novo, volta para ele tem em si a maldade, ou o ser humano foi o autor do mal, o criador do mal. Se o ser humano é o criador do mal, talvez a melhor opção seria extinguir a raça humana, que o mal seria extinto, né? Acaba com ele que acaba os problemas, né? Nós vemos na Bíblia que Deus até tomou algumas atitudes de limpar a raça humana, né? Mas o mal permaneceu. E aliás, o mal vai além até mesmo da raça humana. Nós vemos extrapolando, né? Muita gente, partindo dessa concepção, tem uma filósofa chamada Hannah Arendt, inclusive ela é socialista, que ela tem um livro sobre a banalidade do mal. E nesse livro ela defende um julgamento de um nazista, e ela vai dizer assim, olha, não condene-o, né? Porque ela olha, não, ele é condenado, mas não à morte, né? Porque ela olha do ponto de vista de que ele era um ser humano, então ele não era a causa de todos os males, né? Eu só estou trazendo isso para ilustração. A questão é, se nós atribuímos o mal ao ser humano e acharmos que ele é a origem do mal, nós temos que dar um fim nele, necessariamente, né? Então, atribuindo o mal a uma raça, se dá um fim na raça. Atribuindo o mal a um grupo, dá o fim naquele grupo. Então, se o mal é de origem humana, nós temos aí um problema. E a pergunta que se faz, né? Por que Deus não acabou com tudo mesmo, né? E fez uma outra raça? Na Bíblia, o mal não vem do ser humano. Só restou uma alternativa, né? O mal vem de Satanás. E aí nós temos 1 João 3,8. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. A expressão do grego é apharkes ho diabolos hamartenei. O que é isso? O pecado é o autor, o diabo é o autor do pecado. Ou seja, ele é o pecador, é o princípio do pecado. Arques no grego tem a ver com antes, princípio. Então Satanás ele é o princípio do pecado. Existe também o texto que fala que ele é o progenitos, que significa aquele que gerou a mentira. Então Satanás ele é o pai da mentira, ele é o autor da mentira, né? Então é dele que vem a mentira. E existe também, está em João 8,44, ele, o diabo, foi homicida desde o princípio. O diabo é o princípio do homicídio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele gera a mentira, ele gera a ilusão, né? Por fim, Ezequiel 28,15, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Foi criado bom, foi criado perfeito, mas a iniquidade, o pecado, né, a maldade foi encontrada nele, né, na sua busca por ser igual a Deus. Ezequiel fala que a criatura, Satanás, tentou ser igual ao Criador. Nessa tentativa de ser igual ao Criador,
É daí que vem a maldade bíblica. Aí tem algumas dúvidas, né? Alguns problemas. Isso não está resolvido. Se Satanás era um anjo de luz e uma criatura boa, como ele conseguiu se corromper e criar o mal? Vou fazer várias perguntas em séries. Por que Deus não destruiu o diabo? Por que Deus não perdoou Satanás? Por que Deus não perdoou e nem destruiu? Por que Deus não perdoou, não destruiu e ainda pôs no Éden? Por que Deus não perdoou Satanás? Primeira pergunta. Ele criou os anjos e igualmente o ser humano escolheria Deus. Os anjos, Porque o ser humano na verdade é difícil responder que existe livre-arbítrio em anjos, né? Até porque ele não tem tanta liberdade. Ele foi feito para uma determinada finalidade. A partir da hora que ele pecou, ele está fora, né? Ele cai, né? Existe a derrubada dos um terço dos anjos. Ele deixou os anjos com esse poder de escolha. De Mas escolher o que poderia ser feito, o que poderia fazer. Tanto é que ele optou por se rebelar, é isso? tudo bem, independente se eles têm ou não o poder, a questão é por que ele não perdoou. Será que era possível? Essa é a questão. Será que o diabo pode se arrepender? Acredito que naquele momento sim. Depois disso, Então, se ele se arrepender, ele vai ser perdoado? não. Isso daí são questões que nós temos que refletir, né? O diabo, a questão é, o que é o arrependimento? O arrependimento só é possível em quem é amado por Deus. Arrependimento é fruto da graça e do amor de Deus, que nos faz nos entristecer, né, e voltar atrás de uma ação que nós tomamos. Então, será que Satanás pode se arrepender? O pressuposto do arrependimento, que vem antes do arrependimento, é o amor. Mas Satanás, ele é fruto do amor de Deus? Biblicamente, não. Não mais. Ele está condenado, né? Eu vejo que por ser um anjo, não teria essa possibilidade. Exato. Ele está condenado. Ele não foi feito, né, para o pecado. Pelo contrário, ele inventou o pecado. Então Deus não perdoa Satanás porque ele é o autor da maldade. Ele é o criador da maldade. Ele é raiz. Ele é a raiz do mal. E se Deus perdoasse a raiz do mal, a raiz da maldade, ele estaria aceitando o mal no seu plano. Ele seria conivente com o mal. Então é por isso que Deus... Eu acredito também que uma das coisas que levou Deus a tomar essa decisão de lançar fora Satanás, porque ele queria ser maior do que Deus. Exato. A tentativa dele é de ser maior do que Deus. E acima de Deus não tem. Deus fez a nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança. Ele não fez os anjos a sua imagem, ele fez a nós a sua imagem. Então em nós habita a bondade de Deus, né, que não habita o anjo, vamos dizer assim, ele é um ser comandado, né, ele está ali para cumprir uma missão específica, ser um mensageiro. E no caso dele, ele inventou alguma coisa. Exatamente isso. Deus, por que o anjo não tem livre-arbítrio? Porque livre-arbítrio é livre escolha entre o bem e o mal. Não tem o mal. Então como que ele tem livre-arbítrio? Ele só tem o poder de fazer o bem, né? Então, a partir do momento que ele cria um projeto novo, que é a maldade, como ele cria, né? Essa é a grande questão. Como é possível que a criatura crie o mal? Na distância que existe entre o Criador e a criatura, a partir do momento que a criatura tenta ser igual ao Criador, está posto o mal, mesmo que seja ilusão, mesmo que seja uma mentira. Mas Satanás é exatamente isso, é o pai da mentira, é o pai da ilusão. Então, a partir da hora que ele cria a maldade, que ele tenta ser igual a Deus, isso está totalmente fora, né, do que Deus não fez o mundo para a maldade. A partir desse momento, não há perdão, porque ele é o autor da maldade. Fala disso. Qual é o ponto dessa teoria que eu fico pensando? Qual é a origem desse sentimento em Satanás? Porque se todos os anjos foram criados com o propósito de servir a Deus, e a gente sabe que biblicamente os anjos são os seres mais leais a Deus, qual seria a origem de um sentimento de inveja, um sentimento de Satanás querer ser igual a Deus? Da onde que você pode explicar a origem desse sentimento? A origem, uma excelente pergunta. A origem é no coração dele mesmo, né? Mas assim, como é possível? A questão não é a origem é em Satanás, biblicamente, né? Ezequiel 28, perfeito era nos teus caminhos,
desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou a iniquidade. A iniquidade foi encontrada, a origem é o diabo. Agora, é uma excelente pergunta. Como é possível isso? Como é possível? É. Se fosse possível que Satanás ter se rebeliado, porque ele Tudo é bom. anjo até o decorrer da Bíblia, porque só acontece com Satanás Sim. e terça parte. Dali para frente não tem nenhum outro relato de acontecer algo semelhante. Sim. Ou de algo. O único relato que tem de anjos que vão contra a ordem de Deus foi quando ele vem em teofania, mas ele tem a explicação da questão do corpo humano ser suscetível ao pecado. Então, os anjos, como é que eles têm um corpo celestial, um corpo espírito, eles não sentem o que a gente sente. Só que essa é a questão da dúvida. É a possibilidade. A Como possibilidade é possível, desse sentimento ter aparecido. na distância que há entre a criatura e o Criador. A possibilidade reside na distância. Por exemplo, a criatura é boa, o Criador é bom. Não existe a maldade. Só existe um jeito da criatura inventar um mal. Tentando ser igual ao Criador. Então, ainda que isso não seja possível, Satanás nunca vai ser o Criador. Lembra? A criatura é infinitamente abaixo do Criador. Mas a partir da hora que ele tenta, ele cria o mal. E é por isso que o mal é uma ilusão. É a ilusão da criatura de querer ser igual ao Criador. Aí, a partir da hora que ele convence um terço dos anjos ficam como ele, estão fora, né? O anjo não, como foi dito, né? O anjo não foi feito para esse tipo de coisa, né? Para ele não foi dado o perdão, né? Jesus não morreu pela vida dos anjos. E a gente vai falar um pouquinho Então, só ele também usurpou querer o lugar de Deus, né? Não é só igual, ele quis usurpar o lugar de Deus. Está acima. Exato. Então. A criatura não foi feita para ser igual a Deus. A partir do momento que ele comete um pecado, ele já comete outro que é convencendo. Então, já houve rebelião. Ele começa com a soberba. Por isso que a Bíblia fala que a soberba é a raiz de todos os pecados, né? A tentativa de ser igual a Deus é soberba. Depois vai para a política, né? Ele convence um terço dos anjos e leva com ele. Mas é mais ou menos por aí. Agora, o perigo que nós vivemos hoje, nós vivemos exatamente um tempo desse. Quem aqui está em liderança de igrejas, outras associações e convenções, Núcleos também. nós vamos ver isso aí. Tem pessoas que querem ser igual a Deus e prega isso. Exato. E muita gente está caindo. A terça parte perfeito. que Lucifer trouxe com ele, hoje está acontecendo. Então, é muito importante, esse estudo é muito importante, porque nós precisamos estar de olhos abertos. Daquilo que nós ouvimos de pregadores que a gente nem conhece, nunca viu falar, e chega pregando aí certas coisas que muita gente vai cair Na próxima aula vamos falar exatamente sobre isso, né? Que é a aula do pecado, porque o discurso de Satanás para convencer o Adão e Eva é esse: você será como Deus. Né? Então, a tendência é levar o ser humano àquilo que ele inventou, que é a tentativa de ser igual a Deus. Toda a criação ele vai contaminando. Exato. Ele replicou o pecado dele para nós. Seria um memorial? Deus deixou Satanás ali como um memorial? Está bem na linha do que eu vou falar agora, bem na linha. É um pouquinho mais do que só o memorial, mas é quase. A minha resposta está bem nesse sentido. Segunda pergunta: por que Deus não destruiu? Deus não perdoou, porque se ele perdoasse o autor da maldade, ele seria conivente com o mal. Deus é luz e nele não há trevas. Ele separa o mal. Por que Deus não destruiu? Né? Eu costumo dizer, se fosse eu, ia acabar com ele. Talvez ele quisesse provar. Graças a Deus não era eu. Talvez ele quisesse dessa forma provar que ele é melhor que Satanás. o amor. Interessante a resposta, provar que ele é melhor. Pastor, Mas ele não precisa disso. Interessante que a gente vê na Bíblia as questões parecidas, quando o Senhor fala sobre por que Deus não destruiu Satanás. Eu lembro daquela pergunta dos discípulos a Jesus, no caso da colheita do joio e do trigo, ali do trigo. E o trigo, o joio cresceu junto ali nos trigos. E a diferença, se você não conhecer bem, você colhe joio pensando que é trigo. É isso, não é verdade? Interessante. E os discípulos perguntam: Senhor, quer que arranquemos? Ele disse: não. Deixa crescer junto. Deixa crescer junto aí. Na colheita a gente separa. Exato. Talvez, não sei se está dentro desse Interessante contexto.
embora a colheita e os trigos ali se refira a todo mundo habitado, a pessoas, né? Podemos de repente fazer uma analogia, mas Essa pergunta sobre o fez é interessante, por que ele não destruiu? Eu fiquei pensando aqui. E da mesma forma, né, quando Deus permite ele continuar, de um modo continuar, está permitindo o ser humano escolher entre o bem e o mal. excelente. A resposta de Agostinho tem a ver com o livre-arbítrio, né, como já foi dito aí. Bom, 4 voluntários, por favor, para a gente ilustrar. 4 voluntários aqui. 4. Vamos ilustrar, né? Para tentarmos entender essa questão. Sobe ali para aparecer no vídeo. Então, isso, só pode subir aqui. Na Suponhamos frente da bandeira. voluntário para ser Satanás aí. Mais moderno. Uma moderna Satanás. Não vai dar mal. Vamos supor que tivesse aqui anjos bons, né? Criados aí à semelhança de Deus também. Anjos, Deus, aquilo que ele cria a partir de si mesmo, então os anjos são bons, né? Vou ligar aqui o microfone para não sair fora da gravação. E aí, de repente, um anjo, né, decide ser maior do que Deus, tenta ser maior do que Deus. Suponhamos que Deus destrua, tira ele, né? Sai aqui. Isso. Só sobra anjos bons, correto? Mas Deus tem um propósito de criar um ser, à sua imagem, à sua semelhança, alguém que ele vai criar para se relacionar, para amá-lo, e não existe Satanás, mas um voluntário. Aí Deus cria um ser humano, aqui ó, Deus cria um ser humano à sua imagem e à sua semelhança, né? Bonitos, como Deus, né? Para se relacionar com Ele por amor, e Satanás já não existe mais, né? Só tem anjos bons. Aí de repente passa no coração dessa nova criatura: e se eu for igual a Deus? O que Deus teria que fazer com ele? Manda embora. Aí Deus cria uma outra criatura, né? Um extraterrestre, né? E aí dá para ele a capacidade de escolher ou de pensar, né? A capacidade de se relacionar com ele e de pensar. E essa outra criatura passa na mente dela: e se eu for igual a Deus? O que Deus teria que fazer? Podemos voltar aí, obrigado, né? Então, por que Deus não destruiu Satanás? Primeiro, porque o projeto de Deus se tornaria falho, ele teria que construir e reconstruir e destruir, né? Segundo, se Satanás se mantém ali, né, o voluntário, né, se Satanás se mantém ali, ele vai ser o único bode expiatório da turma, ou seja, ele vai ser o único criador da maldade. Então, para ele já está destinado o inferno. Para ele já está destinado o inferno, para ele e para os seus demônios que caíram junto com ele. Mas para o ser humano que seria criado, não está destinado. Então é por isso que a Bíblia fala que quando o homem pecou, ele se tornou conhecedor do bem e do mal. Conhecedor não significa o criador, mas alguém que conhece o que já existe. Quando Deus deixou Satanás vivo, vamos dizer assim, existente, isso é a condição de possibilidade para que nós fôssemos perdoados. Porque se Satanás não estivesse existente no Éden, nós não seríamos perdoados. Agora, se Satanás é o único bode expiatório, se Satanás é o único criador da maldade, se ele convence o ser humano, Jesus vai, morre por ele, o homem se arrepende e pode ser perdoado, porque ele não é a causa da maldade, ele não é a origem da maldade. Então, senhores, dá para entender mais ou menos nesse sentido? Por que Deus não destruiu Satanás? Por amor ao ser humano. Essa seria a resposta. Também por amor. Mas é possível que Deus deixasse Satanás no meio do Éden para tentar a sua principal criação, que é o ser humano, seja uma atitude amorosa? Sim. Deus estava garantindo que o homem jamais fosse criador da maldade, porque o Criador já estava livre. Mesmo que ele peque, ele jamais será o Criador, e para ele
vai poder haver perdão. Aí nós entendemos por que a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava preparado. Ou seja, mesmo que o ser humano pecasse, já tinha um plano para a salvação dele, apesar dos seus pecados. Então Deus amou de tal maneira o ser humano, que antes mesmo dele pecar, já estava providenciada a sua salvação, para que o ser humano jamais se torne ou se tornasse um demônio. Então, por mais pecador que sejamos, jamais seremos para Deus demônios. Nós seremos, todos nós seres humanos, sempre objetos da graça de Deus, ou seja, sempre alvos da graça de Deus, fruto da graça de Deus. Basta com que nós nos arrependamos e voltemos, tornemos para Ele, que Ele se tornará para nós. Porque já tem um plano. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi preparado, pronto para ser morto, por amor a mim e aos senhores. Aleluia. Pode dizer. Pode falar. Essa situação toda aí da rebelião e tal, foi antes da criação do mundo? Sem dúvidas. Foi Sem antes, dúvidas. então. Pelo menos antes da criação do ser humano, né? Mas o projeto de salvação de Deus é antes de tudo também. Então, antes da criação do mundo, do céu e da terra, aí não dá para afirmar, mas da criação do ser humano, sem dúvidas, né? Pastor, eu sei que o tempo está corrido, mas eu queria tirar uma dúvida. Talvez essa dúvida seja a maioria aqui. Quando o senhor falou que Deus cria guerra, cria essas coisas todas aí, Deus cria ou Ele permite que aconteça? Ou Ele permite? Porque eu citei o Isaías, né? Tem um texto de Isaías, não sei exatamente onde está, né? O Google pode nos ajudar nesse momento, mas eu faço a paz e crio a guerra. Tem um texto que fala assim: eu faço a paz e crio a guerra. No sentido de criar calamidade, não é criar no sentido que a gente falou nas aulas anteriores, criar a partir do nada, né? Está falando que Deus, Ele pode produzir uma calamidade para um bem maior. 45,7. Permitir, né, que aconteça. A minha dúvida seria essa, porque quando a gente fala que Deus cria, eu penso assim, Deus cria a guerra, onde morre muita gente. A gente fica meio, certo, falar isso para um incrédulo. É difícil. A compreensão que ele vai ter. Muito embora, se Deus criou a guerra, eu não estou dizendo que todas as guerras foram criadas por Deus, né? Me livre disso. Mas se há guerras criadas por Deus, com certeza são guerras justas. Como entender isso? Existem momentos na história de Israel que o povo chega a um tal nível de perversão, de matar crianças a Moloque, a outros deuses, de não ter norma mais nenhuma, de o povo estar em tamanha perversão que Deus chega ao povo dele e fala: vai, destrói tudo, né? Porque Deus é justo, Ele sabe fazer justiça. Mas Deus foi injusto de ter matado as crianças? Não, Ele até, vamos dizer, do ponto de vista bíblico, Ele salvou, né? As crianças delas é o reino dos céus, né? Então Ele estava salvando essas crianças de serem como eram os pais, e toda aquela cultura que iria influenciá-las, né? Então se nós pegarmos o critério humano, né? A guerra é ruim, a morte é ruim, e Deus cometeu um genocídio, não. Deus é o autor da vida, então Ele é capaz de criar, Ele é capaz de tirar, né? E se Ele tira a vida, Ele faz isso baseado na sua bondade, né? Nós, como criaturas, não somos bons o suficiente para acharmos que as nossas leis, a nossa moral, os nossos padrões éticos podem colocar Deus em xeque, ao ponto, Deus destruiu uma vida. Quem é Ele para isso? Deus tem todas as razões, né, para fazer isso. A minha pergunta é baseada na pregação. A gente prega um Deus amoroso, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus te ama. Aí vem um camarada que não tem nenhum entendimento, aí pergunta assim: mas que Deus é esse? Que diz que vocês pregam que é amor e tira a vida, permite que tanta gente seja ceifada. Uma excelente pergunta que diz respeito a essa aula. A pergunta que o ateu mais faz é: se Deus é bom, por que Ele permite o mal? Essa é a pergunta do ateu por excelência. Mas está naquele sentido daquele versículo: por isso Deus nos entregou as paixões infames, né?
ontem o meu pastor na escola bíblica, Honraram mais a criatura. ele colocou uma questão do seguinte, né? Porque os filhos, Deus corrige. A melhor coisa para nós é que, como filhos, que Deus nos açoite quando estamos desviados. E a pior coisa que pode acontecer para nós é que, quando nós resolvemos nos desviar, Deus diga: olha, agora é com vocês. Eu acho que é nesse sentido, né? Agora é com vocês, é por isso Deus os entregou as paixões infames, aí o ser humano vai fazendo por si mesmo. Boa resposta. Agora vamos pensar assim, baseado nessa aula, nós temos que Deus permitiu a existência de Satanás para que ele perdoasse o ser humano, para que só houvesse um bode expiatório na criação, Satanás. Não é à toa que em Levítico, quando se perdoa o pecado, né, o sangue do cordeiro é espargido no altar, é colocado no altar, simbolicamente, representando Cristo, e é colocada a mão sobre um bode e mandado ele para o deserto. Aquele bode simboliza Satanás, né? Porque é ele que leva o pecado. Satanás é o único culpado, o único responsável pela maldade de todo mundo. Nós somos responsáveis, mas em segundo lugar, vamos dizer assim, nós aprendemos essa maldade com Satanás. Agora, por que Deus, sendo bom e justo, a pergunta dos ateus é essa: por que Deus, sendo bom e justo, permite a maldade no mundo? Vamos pensar assim. Agora, à luz de tudo que nós vimos até agora, inclusive desta aula, né, nós dissemos, se Deus tirasse Satanás ali, não haveria perdão para o ser humano. Agora vamos pensar se Deus passasse a régua. Quem sobraria? Levante a mão aí. Se Deus agir na sua justiça, no limite da sua justiça, se teu irmão te der um tapa no rosto, dê a outra face. Se simplesmente olhar para a mulher do outro, comete adultério. Que as suas palavras não passem de sim, sim e não, não. Não cobiçarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Diante da lei, que se pecarem em um detalhe, peca em todos. Aquele que comete um pecado em um detalhe da lei, peca em todos. Quem se salva? Se Deus então nos julgar pela lei justa, perfeita e boa, quem é que vai ficar? Levando hoje em dia, qualquer tempo. Porque, por exemplo, antes no Antigo Testamento as pessoas eram julgadas pela lei. Agora a gente é julgado pela graça, pela fé e tudo mais. Só que pela lei tinha todo um parâmetro. Falava sobre, vamos supor, matei uma pessoa. O parente dessa pessoa tinha o direito de vingança, a não ser que eu corresse pro pé do altar e pedir perdão ao sacerdote. Aí tinha todo um processo de perdão. Mas até pela lei, né? O apóstolo Paulo coloca isso em questão. Nós vamos falar sobre a justificação pela fé. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ele fala assim: a lei diz não cobiçarás, mas quando a lei diz não cobiçarás, eu acho em mim a cobiça. Quer dizer que a lei é ruim? Não, a lei é justa, perfeita e boa, mas eu sou escravo do pecado, vendido como escravo ao pecado. E ele fala assim: olha, se eu peco no detalhe, que seja, né, do ponto de vista da justiça da lei, Tiago fala, aquele que transgride um desses mandamentos, transgride todos. Se eu peco em um, eu estou condenado por todos. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: ó, quem livrará minha alma da morte? Eu estou condenado, a lei me matou, né? A lei me condenou à morte, mas dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque o que era impossível à lei, Deus enviando o seu Filho em semelhança de pecado, Romanos 8, Ele o fez, morrendo na cruz. Então, nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Mas a questão é, pela lei ou pela justiça de Deus à risca, ninguém é salvo. Então, se Deus fizer a justiça dele à risca, não sobra ninguém. Por que Deus, então, permite a maldade? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Misericordioso. Né? Bondade e misericórdia o seguirão, o perseguirão. Né? E habitarei todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus é grande em bondade e em misericórdia. O que nós não entendemos é isso, né? O seu amor é incondicional. Então é por isso que Deus toma algumas atitudes que nós não entendemos. Eu disse, se fosse por mim eu teria dado um fim rapidamente, né? Mas seria uma péssima decisão. Mas Deus, que é infinito em bondade, Ele nos amou, né? A sua graça vai além da nossa capacidade. Então Deus permite Satanás ali porque Ele é bom. Deus permite que nós vivamos e que haja maldade no mundo, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? A sua misericórdia se arrasta de gerações em gerações, né? Ele é graça sobre graça, grande em bondade e em misericórdia.
falou sobre essa palavra de Isaías 45, que ela não remete exatamente ao mal, só que aqui no final, na minha tradução, que é a King James, ela diz assim, né, que Isaías 45, 7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Yahvé, faço absolutamente tudo. Nesse ponto, então, a gente não associar o mal à criação de Deus, porque vamos dizer que Deus está sob o controle de tudo, Ele cria tudo, então até o mal que foi criado estava sob o controle dele e foi feito com algum propósito, porque a gente sabe que Deus faz tudo com propósito. O argumento, geralmente, de quem crê que Deus criou o mal é esse: olha, Deus é o criador de tudo, o mal é uma coisa, logo Deus criou a maldade, certo? Não é errado. O mal não é uma coisa, o mal é uma ausência. Nós definimos isso no começo. Se o mal é uma ausência, então não é uma criatura, né? Quando o profeta Isaías está falando tudo, ele está falando de tudo que é criado, né? Então, a paz, a calamidade são coisas que eles estão vendo, participando. Ele não está falando do mal ontológico, ou seja, o mal em si mesmo, aquilo que as trevas em si mesmas, né, do ponto de vista bíblico, porque senão seria contraditória. Deus é a luz e nele não há trevas, né? Então, Deus não pode mentir. É isso que nós temos levado até hoje, porque Satanás é a origem da mentira. Então, esse tipo de mal, Deus, nós não podemos atribuir a Deus. A mentira, a maldade em si mesma, porque Deus é luz, Ele é bom. A sua natureza não lhe permite praticar o mal. Agora, o que é mal para nós, às vezes para nós é mal matar alguém. Então, Deus pode tirar a vida, ainda que seja mal para nós. Não sei se você está entendendo essa dimensão. Eu estou querendo dizer no mal no sentido filosófico. Agora, esse mal que o texto está falando é no mal no sentido de calamidade, é o mal da guerra, é o mal da devastação. Olha, Deus fez essa devastação? Sim, Ele pode fazer. Em alguns casos, Deus devasta mesmo a terra. Isso faz parte. Ele tem o domínio de todas as coisas. Agora, achar que Deus, Ele foi o responsável por colocar lá no coração do diabo, aí a gente cai num problema enorme. Aí nem nós existimos, né? Achar que todo pensamento nosso que está dentro de nós é Deus, porque Deus faz tudo. Se Ele faz tudo, então ninguém faz nada. Entendeu? A gente chega a um absurdo lógico. Só para a gente encerrar por causa do horário, assim, eu sei que o objetivo do discipulado filosófico, que às vezes eu digo que até é discipulado radical, é confrontar mesmo aquilo que a gente tem no coração. E que a gente tenha a capacidade de entender o seguinte, que um versículo não pode quebrar toda a explicação da Bíblia. Como o próprio pastor fez aí, ele jogou várias referências do Antigo e do Novo Testamento para justificar uma afirmação. Então que a gente não se prenda num versículo e com isso não consiga enxergar toda a Bíblia. E que a gente, por favor, em nome de Jesus, entenda o seguinte, que a gente tem que ser como os crentes de Bereia. Tudo que está sendo pregado aqui, a gente reflita em casa, medite na palavra, confronte dentro da palavra. Exato. E se for verdadeiro, a gente volte. Exato. Amém? Que a gente entenda que o que está sendo trazido aqui é um estudo de anos, não só do capelão, mas de vários teólogos da igreja, desde o começo. Então, em nome de Jesus, que a gente ore para que essa palavra, aquilo que for bom, que a gente retenha. E é óbvio que aqui não estamos pregando a perfeição está em Deus, mas que a gente tenha a capacidade e a paciência de refletir e meditar sobre isso. Amém? Eu até trouxe o texto de Isaías, que pode trazer essa perspectiva contrária, porque a exegese, quando a gente analisa o Isaías do hebraico original, não é mal, é calamidade. A tradução seria calamidade. É um mal de homicídio, né? Exato. Então, não é esse tipo de mal. Isso. E agora, o que reforça a ideia de que Deus não é mal e que o mal é de Satanás, né? Jesus fala muito do Roponeros. Roponeros é o maligno. O maligno é o autor do mal. Então, Não é o criador. Jesus, quando ele fala de Nada Satanás, cria, né? ele O fala o inventor, maligno. né? A raiz do mal. Exato, Né? E quando a gente fala criação, realmente gera essa dúvida. Né? Porque só Deus pode criar. Bem, o verbo no hebraico não é bará, que é criar do nada, né? É forjar. Então ele forja a calamidade. Então,
bem Glória a Deus. colocado ali. Amém. Vamos orar? Glória. Mas é como foi dito pelo coronel, sejam crentes de Bereia, né? Então, procure